Calma, antes da gente esculhambar aqui o meu Sim. tricolor paulista, Sim. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. o maior conglomerado de notícias de futebol da Galacta, hein? Não em um só lugar. Pô, melhor Pois é. coisa, você pega todos os jornais do mundo, as melhores notícias vão pro OneFootball. Além disso, o OneFootball tem a Bundesliga, o Campeonato Alemão e o Campeonato Francês de graça para você assistir. Como? Fácil. Clica nesse link que está na descrição e baixe o OneFootball 100% de graça. Você vai ver todas as notícias que você quer, de jogadores, times, tudo que você se interessa, além de jogos ao vivo em Full HD. Fim de semana eu vi o menino Neymar perdendo no francesão lá. Ficou Acontece. Meteu ele 2, mas foi 3-2. Perdeu. Tudo bem, Acontece, né? mano. Acontece. Enfim, PSG baixa aí é o mais ou OneFootball. menos. Tamo junto. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Primeira gravação depois da derrota na final da Libertadores. Muito triste, muito triste. Tristíssimo. Nem dormi. Ah, eu dormi, mas eu dormi triste. Ah, mas olha, Coisa, né, cara? falar a verdade, se fosse meu time, eu ia ficar triste. Na Mas hora. não perco sono não, Ah, velho. não perco. Essa fase já passou. Já foi. É, mas eu fiquei bem chateado. Bem chateado. Agora, se o Fiuk ganha um paredão, aí eu não durmo. Aí não durmo. Bom, Prioridades na vida. nesse vídeo aqui, como você viu aí na capa, a gente vai falar da crise no São Paulo, no desmanche. É, Porque meu hoje, segunda-feira, o Fernando Diniz acabou de ser demitido. Deixa eu puxar a luz Eu aqui. fecho os olhos, minha mente desenha você. Ei. É, Diniz só passando as imagens do Diniz. Eita. Pô, muito triste. Vamos falar assim, foram 16 meses que o Fernando Diniz ficou no comando do São Paulo, foram 74 partidas, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. É até um bom... Pô, teve gente na rádio lá, o Marcão da Energia 97, falando que foi o pior técnico da história do São Paulo. Também não, né, gente? Calma, né, meu? Calma, né? O Eu pior entendo a técnico da raiva. história do time, por que 16 meses no time? É, eu entendo a raiva, entendo tudo, Tem técnico entendo... que fica 3 jogos aí, os É. caras mandam embora. Entendo o momento, entendo que esse ano o São Paulo ainda não venceu, são 4 derrotas e 3 empates. Tudo desandou depois da virada do Eu ano. gostei que estão falando que o São Paulo é só o russo-humano. Todo ano que vai concorrer, parece que vai ganhar na hora. Dispara chega e- e não dá em nada. Nem papo pro segundo turno. Mas, o fato é que o Fernando Diniz acabou de ser demitido. Com a demissão do Fernando Diniz, o Raí, que era o executivo de futebol desde o fim de 2017, Ele não fica também bom. pediu demissão também e saiu a comissão técnica do Fernando Diniz, que é normal. Já tinha saído o Alexandre Pássaro, o Alexander Bird. Ó, Foi pirulitou. voar. Abriram a mão e falaram, vai embora. velho. Voar, subir. O Lugano também, Fazia né? nada. Também o Lugano, acho que só recebia essa lá pra deixar no vestiário lá e dar um coach pra galera. Tava lá. De resto, não fazia nada o Lugano no São Paulo. Mas enfim, o São Paulo acabou demitindo o Fernando Diniz. E cara, assim, faltam 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Demorou também, né? Faltam 5 rodadas. Eu, olhando de fora, torcendo para outro time, falar, 5 rodadas dá pra segurar. Mas eu também entendo que, Pode como ser. não tem temporada, não vai ter Pode ser um férias, preparativo, essas 5 rodadas já foi pro É. brejo mesmo, Eduardo. já não vai ganhar o título. Então já pensa assim, bom, já traz um técnico novo, ele já trabalha esse final de temporada, É. já pega outro e vai. Então eu entendo a demissão dele nesse momento, tá? Porque tem muita gente fazendo, faltando 5 jogos, e agora pra outra temporada? Pô, mas a outra temporada já tá colada. Acabou uma, já começa a outra, gente, não vai ter férias não. Entendeu? As férias você, tipo, durante o campeonato estadual, que o jogador que jogou o Brasileirão vai descansar um pouco estadual, 15 dias lá e depois volta. Vai ser isso, parça. Então, calma nessa parte, Até tá? que demorou, porque em 2021 aí o São Paulo, meu irmão, não ganhou um jogo. Então, 4 muito- empates, 4 derrotas e 3 empates. Pô, tava 7 pontos na frente do segundo, agora o Inter já abriu 7 do São Paulo, ou seja, meteu ele 14 pontos na frente aí, cara. É, e o Essa Inter sequência. ganhou tudo. Ganhou todos 9, os jogos. é a maior sequência de vitórias da história do Brasileirão É. de pontos corridos. 9 vitórias seguidas. Bateu- Mas enfim. Bateu o Flamengo e O Flamengo. Cruzeiro? Acho que o Cruzeiro também. O Cruzeiro acho que tem o Flamengo 7 foi ou ano 8. passado. É. Mas, além disso, não é só o Diniz o problema, a gente sabe. Muita É. gente aponta suas pistolas para Daniel Alves, que é o principal nome do time, não tem como não ser, tá bom? Que tem o maior salário do elenco, 1,5 milhão por mês, que nunca foi segredo para ninguém, Não. tá? Também tem que colocar em consideração a queda do Brenner, do desempenho do Brenner, Foi. que também, segundo eu ouvi na Transamérica, tá? E tem matéria no UOL, matéria no Lance, matéria na Folha, então não tô tirando isso aqui da minha cabeça, tá? Segundo o que eu ouvi na Transamérica, tinha uma proposta pelo Brenner que ele queria sair e o São Paulo não quis vender, e aí o desempenho dele acabou caindo. Ele Não ficou por vontade de chateado jogar. por não sair fora. Não por vontade de não jogar, mas aquela coisa de querer sair, não ver a transferência e tal, e o desempenho dele caiu. O Luciano, que se machucou, que era o principal atacante do Tava time, segurando. ainda é, mesmo depois de voltar ele, que tá fazendo os gols.
Então, tudo isso corroborou para a situação atual. Mas o fato é que o São Paulo ainda está no G4. Ainda, né? É, ainda Porque está. do jeito que tá aí, se bobear, começa a pegar uma pré-Libertadores, daí vem os Tajeres, Sim. Defensa e Justiça. Opa. Pega esses times merda aí. E que na hora do sufoco, meu irmão, nós, o São Paulino e nós, Corinthians, sabe que pré-Libertadores Não garante nada. não garante. Talvez se o Santos chegar lá, não vai garantir nada também. Nada impeça você pegar um time mais ou menos ali, você já vai embora, filho. É. E outra, são 2 fases agora. Né? Agora são 2 eliminatórias, então Ou é 3. mais difícil, é 2. Para alguns É. é 3, para outros é 2. É aquela coisa igual na Champions, né? baderna. Mas todas as pistolas se voltaram para o Daniel Alves, tem o maior salário do elenco. O São Paulo, nesse momento, tem uma dívida com ele de 14 milhões de reais acumulada. Nossa, né? quem poderia imaginar que isso ia acontecer? E toda vez que a gente fala dessa dívida, a gente fala desse contrato, a gente fala lá atrás, pô, foi uma grande contratação? Foi, mas o São Paulo tava sem grana e a gente falou, como vai pagar? É inveja. Tá, Lá e vem o retorno técnico trouxe? vai vir um investidor. Sempre tem, né, o investidor. Não, quando o clube vem falando que vamos arrumar investidores para Não pagar tem. um salário, Não tem. nunca vem. É sempre o clube. E na minha opinião, o retorno técnico do Daniel Alves, perto do que ele recebe por mês ainda, não chegou nem Foi baixo. chegar perto, cara. Tá? Ele tem bons momentos? Tem. Mas nada que seja preponderante para resolver tipo, um jogo. 1,5 milhão para receber. Por exemplo, o Gabigol, do Flamengo, ele recebe mais ou menos a mesma coisa, recebe 100 mil a mais. Mas quantos jogos efetivamente o Gabriel resolveu para o clube dele? E quantos jogos efetivamente o Daniel resolveu para o São Paulo? A gente tava vendo os jogadores do River lá, quanto que ganham? Uns 300 mil, 400 mil. Sim. Os O caras, Borré, o De La Novinho, Cruz. é. Os pica. claro, o não tem- Montiel. Mas o Daniel, você pode falar, mas o Daniel vai ser uma história, o maior vencedor da história de títulos Sim. do mundo. Mas ele é o maior vencedor da história de títulos no mundo, não no São Paulo. Tá? E não Tudo de bem. meio campo também. Pois é, tudo tem a banca, tem tudo, tem o nome, eu entendo, tá? Eu sei que um cara desse vai receber muito, igual o Hulk vai receber no Atlético. É um salário alto para um cara que teoricamente vai vir para resolver. O fato é que ele veio e não resolveu do jeito que se esperava. Então, obviamente, tudo vai se voltar contra ele. E todas as vezes que ele acaba falando, e ele fala alguma groselha. Porque a última, por exemplo, foi para defender o Diniz, falando que o trabalho dele era espetacular e, entre outras coisas, falou que ele ajudava a formar caráter, até em ser melhores amantes. Os homens seriam melhores amantes por causa dos ensinamentos. Então o Diniz tem um curso lá na internet que você compra, você consegue dar a galada mais rápido, mais Sim. demorada, Pois é. aprender a mãos lá nas costas. Eu vou comprar o curso do Diniz. Pois é. Então, assim, eu entendo também, a impaciência do torcedor São Paulo, porque eu torcendo pro Santos também tem essa impaciência, eu quero ser campeão também, meu time não tá ganhando e tal. Você começa a ficar impaciente com o passar dos anos, conforme não vai ganhando, isso acaba virando, e você começa a temer, pô, então a gente vai entrar nessa fila, não vai ganhar Pô, nunca e mais. clube grande não pode ficar aí tanto tempo sem ganhar nada, né? Pelo menos um paulista tem que dar uma beliscada de vez em quando ali. É, a gente ainda ganhou, mas assim, mesmo assim você fica pilhado com essa situação, é normal de torcedor, tá? Mas também a gente tem que citar, além do Daniel Alves, a gente tem o grande salário do Hernanes, que recebe 1 milhão e 100 mil por mês. Aí o retorno é menor ainda. O Hernanes ainda é aquele cara, ele tem história no clube, né? Pô. Ele é ídolo, ele salvou o São Paulo de ser rebaixado recentemente, foi campeão brasileiro várias vezes no São Paulo. Isso aí, querendo uma passado, cara. Você não pode Eu pagar 1 sei que é milhão passado. num ídolo, porque o cara foi ídolo. Não, ele é. Não, Ídolo deixa de ser ídolo. ele foi ídolo no São Paulo, você não vai pagar 1 milhão pro cara lá pra não te dar nada em troca. Não, mas quando ele voltou, ele se esperava outra coisa, mas fez o contrato lá e, bom, enfim, ele acabou no banco. O São Paulo quer renegociar o salário do Hernanes para que ele fique, tá? Mas se ele não quiser ficar, então o São Paulo vai liberar ele para sair. Com relação ao Daniel Alves, liberado por qualquer proposta em troca de dívida. Porque o São Paulo tem que pagar os 14 milhões que deve pro Daniel Ou Alves, seja, entendeu? se o Ceará quiser pagar a dívida que tem, Vai. fala, ó, tá devendo 14 milhões aqui, Ceará, você quer levar o Daniel Alves? Paga lá a dívida com ele, zera a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Ele vai de Alves. graça. De Ele graça. vai e você vê quanto se É. fazer aí um acordo para ver quanto que ele vai ganhar Pois do é. seu time. Também a gente tem que citar que durante a gestão do Diniz e do Leco e etc, o São Paulo tinha uma folha de 12 milhões de reais por mês, tá? Era a terceira do Brasil, só ficava atrás de Flamengo com 22 e Palmeiras com 14. O Corinthians tá ali também como? Tá por perto, quando isso acho Como? que é 10, 11. E aí, com o passar dos meses, o São Paulo foi negociando atletas, comprou só o Luciano e a folha do São Paulo caiu para 9. Então isso é uma coisa que a gente tem que elogiar. Embora também durante essa gestão, foi a gestão que contratou desenfreadamente também. E como que você consegue 9 milhões do elenco inteiro e 1,5 milhão só no Daniel Alves?
Acho que o povo também volta lá, não fica. Outro que vai sair é o Juan Fran, já tá acertado que vai sair, vai terminar o coitado, campeonato. não vai, né? E, assim, agora é o seguinte, qual é o caminho? Porque, assim, a gente agora tem o Muricy lá e o Casares que é o presidente. Quando o pode Casares... aparecer também, hein? Quando o Casares assumiu, ele já assumiu com essa coisa de reformular o time, reformular a gestão. O foco do São Paulo vai ser em formar jogadores. Vai olhar para o que o Palmeiras fez, tá? Porque por mais que o Palmeiras tenha gastado galotes de dinheiro, muito dinheiro, o Palmeiras também olhou para a base. Coisa que o Palmeiras não fazia nos anos 90 com a Parmalat, tá? Precisou também, né? Porque eu acho que o dinheiro não é importado aí na Pans. Tudo bem, mas é o caminho que os clubes do Brasil têm que fazer, não tem outro caminho. O próprio Alexandre Matos já começou a investir na base na época de Palmeiras. Por mais que tenha gastado muito dinheiro, e gastou, mas a gestão foi mais profissional do que nos anos 90, que era só gastando dinheiro para contratar grandes Palmeiras jogadores. aí, Gabriel Menino, Sim. Danilo, Patrick de Paula. o Wesley lá que se machucou também Sim. estava tendo destaque. É Pois o caminho, cara, porque além do retorno técnico, você ainda consegue fazer caixa lá na frente. Pois é, então assim, Não tem segredo. o Palmeiras foi premiado com a gestão também, tá? A gente tem que falar, mas tem a Leila. Tem, mas não é mais aquela coisa da Parmalat, que tipo, por exemplo... Dependia 100%. que o Palmeiras ficou dependente da parceria. Não, o Palmeiras tem uma grande fatia de dinheiro que vem 16% Crefisa. da renda é a Crefisa. É, Toda a mas- renda, 16%. Então não é um absurdo. pouco, é muito dinheiro, mas é pouco dentro do que o clube funciona. Então a gente tem que entender, cara. A gente tem que elogiar as coisas certas. E o Palmeiras está fazendo um trabalho muito bom, né? É lógico que ter o grande parceiro é maravilhoso, ajuda a equalizar e tal. Talvez no começo lá foi muito bom. Aí, quando o Paulo Nobre chegou com muita grana também ajudou. Lógico que ajudou, mas assim, não foi só aquilo. Teve uma gestão depois. E a gestão Teve funcionou. Um tiquinho de sorte aí que o Abel aí, qual que era a quarta, quinta opção do Palmeiras? Também. Cara, mas assim... Tudo começa a cair e dá certo, É. cara. Quando Mas- trabalha bem feito, A inveja. e aí a sorte Mas ajuda. a gente tem que elogiar, porque assim, muitos jogadores dos campeões da Libertadores do Palmeiras foram jogadores da base. Então o São Paulo, tanto São Paulo, o Santos quanto o Corinthians, eles têm que olhar pro que deu Tem. certo no rival mesmo e copiar a gestão, cara. Não quer dizer que vai ficar igual, mas quer dizer que vai ter uma gestão. Tipo, o São Paulo sempre foi formador. Então é parar de gastar muito dinheiro e olhar pra quem forma e usar esses jogadores. Porque, querendo ou não, o São Paulo também subiu Não, um o jogador. Michael, você acha que o Flamengo não tinha nenhum Michael lá na base? Pois Você é. acha que o Corinthians não tinha o Janderson pra pôr no lugar no Jonathan Cafu? Por mais que o Janderson é um cocô, que eu acho, O Janderson é melhor que o Jonathan Cafu. Mais novo, mais barato Sim. e é do clube. foi lá pro Atlético Goianiense, talvez com a experiência que ele tenha feito nesse campeonato aí, volte e dê um retornozinho pro Corinthians técnico. Precisava comprar o... Precisava pagar 300 pau por mês pro Jonathan Cafu por 3 anos? Fazer que contrato foi um de 3 cara anos, que no Brasil não foi nada demais, entendeu? Então assim, os clubes de São Paulo, os clubes do Brasil, Do Brasil tem que todo. olhar as gestões que dão certo e copiar modelo e tentar seguir uma linha para que tente fazer certo, a sua maneira fazer certo. E a gente tem que olhar para o campeão da Libertadores hoje e falar, pô, foi uma gestão bem feita. Porque se o Santos vence a Libertadores, e eu tô falando de como santista, ia ser a premiação de um trabalho que não foi bem feito não, cara. Foi um trabalho de momento, que na foi bagunça e foi indo. O Palmeiras não, por mais que tenha bagunça também, técnico demitido no meio, é salário pago em dia, entendeu? Então tem uma estrutura de trabalho melhor, um organograma muito bem melhor, mais bem feito do que o Pensava do até time. nos outros aspectos do clube, né? Que reduziram o salário do futebol pra não precisar mandar ninguém embora lá do clube e tal. Exato. Isso aí é legal também. Então o São Paulo olha para esse modelo e vai tentar fazer a sua maneira. Acho super válido, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Eu não sei que técnico vai vir. Já falaram até do Abel Braga. Vai pra você ver como é emocionada a galera. É. 2 meses atrás o Abel Braga não Ninguém prestava. queria. Não prestava. Agora já, não, tá no mercado e tal. Então assim, tem que ter muita calma. Tem muito técnico bom desempregado, tanto o Miguel Ramírez está desempregado, o BKC está desempregado, o Heinz está desempregado, estou falando de 3 estrangeiros, hein? Fora no Brasil mesmo, cara. Thiago Nunes está desempregado, que é muito bom técnico, mas como foi mal no Corinthians, ninguém mais quer, Não já é uma presta porcaria, mais. entendeu? Então, tem que ter paciência, tem que ter análise, não adianta simplesmente contratar na emoção, porque do jeito que parece, se for contratar o Abel Braga, eu entendo, super louvável o trabalho dele, mas é só emoção, não tem nada de análise Tem ali. gente falando de Mano Menezes no Corinthians. Felipão, Você tá maluco? Vocês Entendeu? comeram cocô? O que vocês fizeram na vida? Felipão e Mano Menezes, entendeu? Então, calma, não adianta botar o carro na frente dos bois. Carilli vem pro Peixão. Peixão, meu irmão. Vem pro Deixa o Cuca lá. É o DNA do Peixão. Peixão, é outro Jair Ventura. Enfim, espero que o São Paulo saia da fossa, como eu sempre falo. Eu não quero ver rival na lama, eu quero ver rival ganhando, disputar no eu alto quero o nível. rival jogando bem, mas perdendo tudo no final. Perdendo pra nós. Perdendo as finais. Isso.
pra nós. Tem que torcer nada. Exato. Tem que torcer pro rival ser campeão também, né? Não, não, aí não, calma. Que Chegar lá vai perder pra nós. Tem que se desconstruir, você tem que torcer pro rival ficar feliz. Pô, você não sabe como me dói os caras falam, pô, parabéns pro Santos, palmeirense, parabéns pro Santos. Parabéns, meu irmão. Ah, vai dormir, Não meu fala irmão. parabéns pra mim, não. Fala de futebol, chupa. Não, se vocês quiserem tirar a rivalidade de futebol, vocês avisam aí que já tá pra morrer. É. É o que tá segurando, é a pelinha no osso que tá segurando pra morrer. Se vocês tirar a rivalidade de futebol, é melhor acabar mesmo. É. Vou torcer pro PSG da massa. Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fique com Deus, um abraço.